noite. Uma boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a acolhida de vocês, né, em especial dessa casa, que a gente de pronto, né, sente essa vibração maravilhosa e uma emoção muito grande. Mas a gente tem que se disciplinar, né? E segurar um pouquinho a emoção e colocar a missão em andamento. E eu quero agradecer também a Bruna, minha amiga, minha colega de trabalho, que fez o convite. Então, nós aceitamos, né, com muito carinho, a oportunidade de percorrer diversas casas, né, diversas possibilidades. Eu vim acompanhada também do meu esposo, da minha comadre, né, da Aparecida, uma grande amiga. Nós viemos muito felizes. Eu sou há mais de 30 anos que eu faço parte da corrente do Grupo de Estudos Integrais Demétrios na Ilha do Governador, uma casa que já tem, foi fundada em 89, e eu fui levada pela minha mãe para essa casa e lá estou até hoje, né, com muito carinho. Então, nos é dito pelo nosso fundador, que já está na parte espiritual, o Horácio Ramazzini, que todas as vezes que nós recebêssemos um convite para falar em outra casa, né, que nós fôssemos com muito amor e com muito carinho. Então, é nessa vibração que eu vou passar alguns minutos aqui com vocês. E como foi colocada a possibilidade do tema livre, né? Vocês sabem que a gente, todas as vezes que também vai falar sobre o Evangelho, nós somos direcionados. Então, eu aguardei alguns dias, até esperei a Bruna, disse a Bruna, espera um pouco, porque eu estou esperando uma sinalização, né? Uma inspiração, um direcionamento. E veio fortemente para mim a possibilidade de falar sobre ide e pregai. E muitas possibilidades, né, nessa máxima, porque o Evangelho ele é extremamente atual, de tal sorte que em qualquer momento que nós, em qualquer época da humanidade, que nós possamos refletir a respeito do Evangelho, ele estará em perfeito alinhamento com aquele momento que nós passamos, seja para o culto no lar, seja para o direcionamento da nossa vida diária, seja para um estudo mais aprofundado. Na verdade, a casa que eu frequento, onde eu sou lá palestrante também, todas as palestras, né, o nosso currículo de palestras, ele é fundamentado no Evangelho. Depois nós temos um segundo momento do tratamento espiritual que aprofunda o estudo do Evangelho. E nesse tempo, né, de análise do Evangelho e das possibilidades que o Ide Pregai nos traz, eu gostaria de fazer uma pequena viagem com vocês, né, fazer um convite para que a gente falasse um pouquinho de história do Evangelho em si. Então a gente começa da origem de tudo, e toda essa preparação que foi feita, né, antes da minha fala foi de uma inspiração fantástica, de uma leveza, né, muito grande, e nos faz pensar que Deus está lá definido, né, na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, que é a nossa origem, inteligência suprema e causa primeira e primária de todas as coisas. Ele tem na sua perfeição o desenho, né, a criação
criação, a estrutura constante. E nessa criação desse universo que a gente costuma chamar da casa do nosso Pai, que tem muitas moradas, ele, quando se falou aqui, né, quando a Ana fala nas falanges, nós vamos fazer um alinhamento, quando falamos em falanges, na sua legião de trabalhadores em todas as moradas. E nós aqui somos também uma morada. O nosso planeta, um planeta de aprendizados, né, entendido como um planeta em evolução, em caminhada. Ele também tem a sua legião dos dois lados da vida. Nós temos a legião dos trabalhadores, da seara do Pai, aqueles que estão permitindo essa comunicação entre os dois planos, né, porque eles sim dão um direcionamento para nós, dão um apontamento de todas as coisas que muitas vezes para nós ainda são mistérios, ou não por algum recurso muito sábio da espiritualidade não nos recordamos, porque já estivemos também nessa condição, e na verdade é essa a nossa origem, né? A nossa origem, o nosso presidente lá na nossa casa costuma dizer que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, é nessa perspectiva de viajantes do universo, né? Esses somos nós somos passageiros, viajantes, e a Terra é mais uma estação. Nós também fazemos parte dessa legião muito grande de trabalhadores. E assim começa, né, Deus, desde a origem da criação de todos os espíritos, a organizar essa engenharia. Eu costumo comparar com uma organização, uma empresa, né, e em cada dimensão pode-se ter a sua nomenclatura própria, mas a engenharia sideral ela é tão perfeita, e de tempos em tempos, então, nos é dada a oportunidade, na verdade essa oportunidade está colocada diariamente para nós, de acesso à palavra, de acesso ao ensinamento, de acesso ao Evangelho, e trocando em miúdos, de acesso à Boa Nova. Todos os seres da criação, em algum momento, né, no seu processo evolutivo, desde a sua origem, da sua essência mais simples, até o momento mais sublime que um espírito possa alcançar, nós temos a oportunidade de ir crescendo, galgando, absorvendo, aurindo um pouco desse aprendizado. Então, ao longo da história da humanidade, nós vemos os profetas, os avatares, os missionários, quantas nomenclaturas, né? Nós temos nessas idas e vindas o nosso mestre amado Jesus, grande emissário, né, do Evangelho, aquele que ressignifica o Evangelho, que começa todo um processo de pregar e viver, né? E a partir daí, então, nós vamos começando a desenhar o ide de pregar. Muitas vezes nós correlacionamos, né, quando nós ouvimos essa máxima, o ide pregar, ele nos reporta sempre a algo santificador, ou às vezes muito distante de nós, né? Nós vamos entender assim, quem realmente, isso veio muito forte na escolha desse tema, né? Quem realmente está apto, habilitado, em condições de se voluntariar ou de se colocar para ser um evangelizador, um divulgador da palavra, né? Um divulgador da Boa Nova. Muitas vezes, quando a gente enumera essas categorias, né, de profetas, avatares, luminares, missionários, apóstolos, né, aí nós nos perguntamos assim,
e nós. Qual é a nossa função? Qual é a nossa condição? Qual é a nossa possibilidade de nos colocarmos em disponibilidade para também sermos um pregador do Evangelho? Muitas vezes a sensação, porque o que é dito sempre para nós, né? Estamos aprendendo, estamos evoluindo, estamos num planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Então, a associação muitas vezes é de não ter as condições. Mas o exercício pleno do amor de Jesus, ele nos faz lembrar do quê? De que todos nós, em todos os momentos, temos convites para essa possibilidade. Todas as vezes que nós vamos interagir com um momento como esse, a espiritualidade já está colocada muito antes de nós chegarmos aqui. Ela preparou o ambiente, ela deu as condições, ela dá, né? Isso é tácito, isso é certo. Nós temos tanta fé, tanta convicção nisso, que nós viemos, né, imbuídos desse bom ânimo, desta certeza, dessa esperança que nós, né, na nossa conexão com o Pai, né, porque ainda que os dias muitas vezes sejam difíceis, na nossa conexão com o Pai mais profunda, nós temos essa certeza de que caminhamos, quando viemos para um momento como esse, para algo que vai nos acrescentar, como se nós estivéssemos nos reencontrando com o Pai, nos reencontrando conosco. E aí, tudo já está pronto, colocado, devidamente planejado para nos receber. E a nossa contraparte? Qual é a nossa contraparte? E aí, né, tá dito também na máxima, né? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, né? Mas direi uma só palavra e eu serei salvo. Então, a minha morada, né, é que eu habito, que nós habitamos hoje, essa morada temporária, muitas vezes nós não nos sentimos capacitados ou em condições de envergar este convite. Ou muitas vezes nos fechamos achando que pouco podemos contribuir. Mas, para que um momento, eu estou fazendo essa analogia para ajudar o nosso entendimento, mas se nós aqui chegamos e não nos colocamos disponíveis, abrimos os corações e as mentes e dizemos, ainda que eu, depois de um dia inteiro de lutas, ainda que eu, em um momento difícil da minha encarnação, ainda que eu, com as minhas limitações e dificuldades, aqui estou, com a minha sinceridade do meu coração e da minha alma para servir. E aí eu começo o processo, né, do diálogo, da reciprocidade, do vaso que eu quero colocar à disposição para que ele seja moldado, burilado, preparado. Isso é muito importante. Se eu quero conversar sobre ide e pregai, se eu quero me lembrar daquele momento, né, eu separei aqui no Evangelho de Jesus segundo Marcos, né, em Marcos 16, 5, o reencontro de Jesus com os seus discípulos, né, após a ressurreição, a ordem para a evangelização. E tem aqui a frase, e disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E ao tempo que vamos lendo e relendo esta frase, esta máxima,
nós vamos tentando imaginar de que maneira, nestes tempos desafiadores, tempos de muitas vitórias, mas tempos de muitas dores, tempos em que nos sentimos muitas vezes muito fragilizados, vulneráveis, incapazes, olhando o que está à nossa volta e dizendo: como? Quais são as minhas condições de contribuir na seara do Pai, na seara do Mestre, nesse contexto? E eu ouvindo algumas palestras, né, de alguns expositores, palestrantes espíritas, há poucos dias mesmo estava ouvindo o Arthur Valadares dizendo o seguinte, lembrando Paulo, né, o convertido, que sai da sua condição de um homem rude, um homem duro, um déspota, né, uma pessoa, um líder com todas as suas características de rigidez, mas um homem extremamente inteligente, né, e capacitado, e que dobra os seus joelhos e se converte. Este homem foi escolhido, né, como aquele que tocou os corações das criaturas para que elas abrissem também os seus corações, a sua conversão, que aceitassem a Boa Nova e que se propusessem a levá-la adiante. Então, esse convite está posto para nós todos os dias. E há uma sutileza e sabedoria que é pedido de nós para essa aplicação, que só mesmo o dia a dia e a conexão direta com Deus e com Jesus, porque quando nós estamos imbuídos do bom propósito, das boas intenções, do bom pensamento, da boa palavra, da boa atitude, com todas as dificuldades que se colocam e nós nos colocamos muitas vezes, né? Realmente não é possível que se aproximem de nós vibrações ruins. Nós contamos, e todas as vezes que nós pedimos, a ajuda estará conosco. Muitas vezes nós estamos tão fragilizados e tão adoecidos que nem podemos pedir e essa ajuda vem, porque não há nenhum espírito da criação que esteja só, porque somos cuidados o tempo inteiro, né? Nessa engenharia sideral, o Pai cuida e cuidou e cuidará sempre que tenhamos alguém por nós, alguém a olhar por nós em algum lugar. E desta forma, todos, sem exceção, estaremos amparados. E assim, também, não temos condições de atrair o que não seja bom. Então, a nossa participação, a nossa atuação, ela é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos também o mandamento 01, né, que é dito, o ensinamento 01 que nos é passado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele fala desse cuidado conosco. É importante. Nós não estamos aqui dizendo que é para que eu e sempre eu, né? Mas muito pelo contrário, para que eu possa, inclusive, ajudar, para que eu seja um multiplicador da Boa Nova, para que eu possa me disponibilizar nesta seara de trabalho, eu também preciso cuidar. Sabemos que nesta oportunidade, este corpo nos foi emprestado, porque tudo que está aqui, eu gosto de fazer essa comparação, é como se nós estivéssemos encenando uma peça de teatro. Essa é a nossa passagem. Quando nós vamos ao teatro, ali está um artista envergando um papel naquela peça, naquela oportunidade, com um cenário. Quando a cortina se fecha, tudo aquilo é recolhido e ele possivelmente irá encenar uma outra peça, um outro cenário, um outro contexto.
dessa forma somos nós. A cada oportunidade, a cada retorno à carne, né, neste mesmo Espírito, que é a nossa essência, a nossa origem, que transita por diversos corpos, ele tem a oportunidade, então, de viver uma nova cena. Mas o importante é que esse somatório de personagens ou de personalidades, ele culmine no caminhar daquele espírito no sentido da luz. Né? E aí a gente vem, ainda falando num aspecto histórico dessa trajetória, nós começamos lá com Moisés, com os 10 mandamentos, onde a gente tem a abordagem maior no caráter da justiça. Nós viemos na nossa segunda linha, segunda revelação, né, com o Mestre Jesus, que vai falar de amor em teoria e prática. E na terceira revelação, que vem trazer a doutrina dos Espíritos, já anunciada por Jesus, quando falava para nós sobre o Consolador prometido, aquele que verdadeiramente tiraria o véu da palavra, daquilo que ele já falava, mas que a humanidade, naquele tempo, ainda não estava madura o suficiente, né? E nós ainda, hoje em dia, temos as nossas questões em relação a isso. O Evangelho, ele é para nós perfeitamente inteligível, né? Nós compreendemos, nós raciocinamos, nós fazemos as nossas ilações, porém, na hora das nossas práticas, temos as nossas dificuldades. Né? Por quê? Porque nós estamos ainda alternando nos nossos momentos de espíritos aprendizes com aqueles momentos mais evoluídos. Né? E em Kardec, né, e com Kardec, há toda uma organização didática, não à toa, de forma científica, de forma educativa, pedagógica, didática, né? Kardec, com o auxílio dos espíritos, ele organiza a doutrina e trata essa doutrina de uma forma extremamente impessoal, porque ele diz que é a doutrina dos espíritos. Kardec é mais um missionário, um avatar, um escolhido que vem para facilitar o processo. Na verdade, ele agrega, né, os colaboradores que passam a se propagar pelo mundo todo, pelo nosso planeta, no caso, né, daí que estamos tratando, para fazer clarear cada vez mais. Então, essa obra, ela é uma obra perene, uma obra contínua, e ela precisa de voluntários, ela precisa de novos propagadores, novos evangelizadores. Né? Quando ele fala aqui, né, o título que está colocado aqui para nós, a ordem para a evangelização. Então, com muita sutileza também, como seria isso? Quer dizer que eu vou ser aquela torneira pingando, insistindo, pregando, falando, impondo? Mas ele vem falar de algo muito diferenciado, que à medida que a gente pede, ora e vigia, as situações são criadas de maneira que muitas vezes nós estamos pregando o Evangelho sem perceber. E é dito, né, que eu achei muito interessante na palavra do nosso colega Valadares, quando ele falou o seguinte: na verdade, nós somos os multiplicadores quando nós vivenciamos Jesus. Há uma diferença, né? Porque quando nós vamos pensar assim, nossa, mas entre nós ainda tem um grande abismo. Mas esse é o modelo, né? Qual é a nossa maior gratidão ao nosso Pai, senão Ele ter permitido que Jesus retornasse? Porque Jesus, na sua sutileza espiritual, na verdade retorna em missão, porque Ele já havia cumprido. Mas o amor, esse é o ingrediente, né, que lá na
aos Coríntios está lá, né? 13:1 está lá dizendo para nós: se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então está aí esse amor tão grande que faz com que o espírito dessa magnitude espiritual retorne, assuma um compromisso junto a esta humanidade desde o início dos primórdios e nos acompanhe, porque Ele continua entre nós, nos inspirando, nos acolhendo, nos ajudando das formas mais sutis possíveis. Às vezes nós duvidamos. Por quê? Porque nós ainda estamos no tempo de duvidar. Eu fiz uma palestra semana passada na nossa casa, Jade, sobre a dor e sofrimento. Eu estava conversando com os pacientes lá sobre isso. É nesse momento que muitas vezes a gente até se acha esquecido, abandonado, não é? Tem até a condição do auge do sofrimento, diz assim: nossa, Jesus esqueceu de mim, né? Deus esqueceu de mim. O que houve? Botaram a nuvenzinha, está só em cima de mim, cai raio, cai chuva, cai trovoada, só na minha cabeça? Não é. O ir de pregar também me faz observar a minha volta. Observar a minha volta e ver que não é bem assim. Que há muito ainda a fazer, há outros com dores maiores, há aqueles onde eu posso ser útil, Pai, aonde eu posso servir, aonde eu posso, com as minhas limitações e com a minha simplicidade, chegar e oferecer algo de mim. E a oportunidade se fará. Eu sei que vocês estão pensando ali, que a gente está sintonizado nessa conversa aqui, vocês estão relembrando de situações que vocês já viveram, tanto da ajuda que receberam, como a ajuda que de alguma forma vocês foram veículos e disseram. Nós costumamos falar lá, né, e sei que vocês aqui certamente levam esses diálogos. Quantas vezes, uma palavra, uma escuta, um gesto, um olhar, uma oportunidade, você está abrindo para alguém uma janela. Eu sempre ouvi isso em casa, né? Quando uma porta se fecha, Deus sempre abre uma janela. O ir de pregar já me coloca numa outra postura. Porque nós, como foi dito na prece aqui no início, nós sabemos, nós temos a certeza de que Deus é por nós e conosco. E aí, nós já saímos em vantagem. A vantagem de cada momento, às vezes até do esmorecimento, porque nós vamos ter isso, eu comentei na semana passada, admitindo isso comigo e para o próximo. Nós vamos ter os dias de raiva, os dias de dor, o dia de reclamação, o dia do mau humor, o dia da mágoa. Né? Nós vamos ter vamos experimentar esse sentimento. Não há o que desesperar, há o que vigiar. Porque ainda é o tempo de reagir, é o tempo de urge reagir, agir. Mas é o tempo de entender que ainda é esse momento de experimentar essas sensações e já burilar a pedra que vai certamente ser o diamante, né? O diamante que brilha a sua luz. Porque a gente também não está interessado naquele diamante que vale muitos milhões, até porque ele vai ficar. Quando nós formos aqui, como na peça de teatro, tudo vai ficar. Esse é um exercício importante dos desapegos das coisas e das pessoas. Esse também é um ensinamento que o Evangelho vai nos preparar para viver, que são as separações. Porque aqueles que acreditam na Boa Nova, eles entendem que as separações são
temporárias e transitórias. Ainda, revestidos nesse corpo, é muito difícil para nós. A gente brinca, né? O espírita também chora, o espírita também sente dor, o espírita também tem muita dificuldade quando ele se separa de um ente querido, seja no mesmo plano ou para planos diferentes, mas já procura ter um outro lugar. E a gente pode expandir isso, a gente está fazendo essa referência, porque esse aqui é o nosso momento, mas poderia ser outra religião. Na verdade, a religião não é o mais importante de tudo, né? A gente sabe disso. Comentamos lá em nossa casa que recebemos pessoas de diversas religiões. O espiritismo é a boa nova, ela está aberta, facultada e oportunizada para todos, sem distinção, sem preconceito, sem desigualdade, sem os sectarismos, né, que muitas vezes nós ainda nessa condição humana experimentamos. O ir de pregar, ele passa por todas essas coisas. Então, quando eu me disponho a ser também um voluntário, um trabalhador da última hora, né? Porque nós somos trabalhadores de muitas horas. Já recebemos muitos convites, porque os convites estão postos aí o tempo inteiro. Somos semeadores, somos os divulgadores, né? Como lá atrás, porque eu fiz algumas anotações aqui e vi, né, na minha pequena pesquisa aqui, eu fiz buscando algumas características, né, de pessoas humildes, pessoas que têm fé, idealismo, honra e sentimentos sinceros, né, fiéis ao Divino Mestre. Novos apóstolos, fé na justiça, coragem, luta interior. Luta interior. Somos nós lutando, sacrifício das ocupações férteis, que são os momentos de ceder, né? Suporte da espiritualidade, os terrenos para plantio, os homens de boa vontade e transformação. A luta interior, somos nós vamos alternando isso. Quando nós, muitas vezes, estudamos o Evangelho, somos um divulgador da palavra, sim, aceitamos esse convite e muitas vezes falhamos. Quantas vezes, né? A gente se prepara, se organiza, se propõe, mas às vezes entra numa sintonia que não é profícua, não é produtiva. Exemplos, como é que eu fui cair nesta cilada? Como é que eu fui aceitar essa provocação? Por que eu respondi dessa forma? Por que eu embarquei nesta canoa furada? Né? Mas vai acontecer esse momento. Opa! E aí eu costumo brincar lá nas minhas palestras assim. Vai chegar um tempo que o sinal amarelo vai acender. O vermelho é parada total. O verde pode passar, né? Sem limite. O amarelo pisca e vai dizer, opa, não é por aí. Opa, não está bom. Quem é que acende esse sinal amarelo? Para mim, a consciência. Né? A consciência que é realmente o nosso parâmetro. Por quê? Porque nós intuímos, lá na nossa essência, nós já sabemos. O ditado popular fala no calcanhar de Aquiles, né? Calcanhar de Aquiles, o sapato apertado, você não anda. Você com dor no pé, você com dor em qualquer lugar, né, meus irmãos? Porque dor é complicado. Mas vai ter um alerta. E vai chegar um momento que eu vou dizer, opa, vamos, eu quero parar, eu quero organizar. Semana passada eu usei um termo também bem popular, que é o termo o freio de arrumação. Né? O carro está confuso, o freio da arrumação às vezes é um pouco brusco, né? Agora vamos acertar. E a nossa trajetória, muitas vezes, nós vamos precisar fazer o freio da arrumação. Né? O Evangelho, para nós, muitas vezes, é o freio da arrumação, que vai parar e dizer. Você vai parar de sofrer depois que você se disponibilizar
Você vai parar de ter problemas. E lá na nossa casa eu costumo também dizer para as pessoas que estão chegando, porque sempre tem alguém chegando, dizendo assim, olha, nós já estamos aqui, eu no caso já estou lá há mais de 30 anos. Os problemas ainda estão aqui. Né? A nossa diferença, que eu costumo falar lá para eles, a nossa diferença é que nós chegamos aqui um pouco antes, mas a gente ainda tem problema. Só que, com o tempo, nós passamos a olhar para os problemas de uma outra forma. E a gente precisa realmente, o Evangelho nos diz que a gente precisa realmente tomar uma decisão, né? O sim, sim ou não, não. O meio termo, a gente não caminha. Né? Com a decisão, e Jesus, com toda a sua mansuetude, toda a sua forma pacífica de ser, ele era e é propositivo, né? Naquilo que ele colocava. E dele. Quando ele se reúne com seus discípulos, e ele, no momento da missão dos 12, quando ele informa, né, da sua separação física, e entrega, delega, eu gosto de usar isso, ele delega para eles, e eles se apavoram. Como? Como que a gente, é o farol, é o norte, é o rumo, não vai deixar, né? E ele mostra isso para eles, eu não vou deixar de ser o farol, o norte, o guia, a luz, que está tão linda lá na canção do Roberto Carlos, né? Essa luz, é claro que é Jesus, só pode ser Jesus, mas ele diz, agora é o tempo de vocês irem. O tempo de cada um ir. Eu não posso, eu preciso, né? O Espírito prossegue na criação, ele não pode estacionar, ele precisa de alguma maneira caminhar. Então ele delega, ele vem delegando para nós isso, dizendo, pode ir. Você também pode, você também tem condições, né? Porque ao momento, voltando lá ao nosso início, que eu já estou quase concluindo, nós, ao momento que nos disponibilizamos, a ajuda virá. Há momentos na vida, meus irmãos e minhas irmãs, que não vemos saída. Eu tenho certeza que vocês, rapidamente, se vocês fizerem uma viagem na mente de vocês, alguma situação passada, ou próxima, ou atual, há momentos que nós não sabemos para onde vamos, não sabemos a decisão, aparentemente não vemos solução. Qual é o recurso que é sempre infalível todas as vezes que eu me sinto incapaz de dar qualquer resposta? A oração. Né? Na verdade, para tudo. Para todas as coisas, inclusive, principalmente para agradecer. Quando eu cheguei aqui, antes de vir para cá, nós estávamos falando em casa sobre gratidão. Sobre tudo. Gratidão por tudo. Né? E quando eu cheguei aqui, a Ana falou em gratidão. Né? Por tudo, dai graças. Às vezes, nós corremos tanto, esquecemos de dar graças. Mas por tudo, Deus nos entende. Por tudo, Deus nos aceita, nos acolhe. Nós é que muitas vezes não aceitamos. Nós é que muitas vezes não entendemos. Nós é que muitas vezes não perdoamos. Por tudo, dai graças. Inclusive, pela oportunidade de ser um pregador. Né? Com todas as nossas limitações, mas dentro das nossas possibilidades. E todos os dias, dizendo a Ele, Pai, que seja como Tu queres. Né? Às vezes sofremos muito, porque queremos que as coisas sejam como nós queremos. Aos pouquinhos, nós vamos aprendendo que é como precisam ser. É como melhor para nós. Da mesma forma que pais e mães amorosos querem o melhor para os seus filhos, Deus assim o quer para nós. Ainda que não seja exatamente aquilo que a gente deseja. Então, todos os dias,
se nós orarmos a Deus, que é o nosso mestre. Mestre querido, eu desejo servir na tua seara. Ele vai prover todas as coisas da maneira mais simples, mais amorosa e mais sutil. Eu sinto que chegou o momento de finalizar. Eu sou bastante assim, disciplinada com o tempo que me é dado, mas sinto também que essa é a mensagem que gera muitas possibilidades para que a gente converse outras vezes e daqui para esse refletir muitas coisas, né? Que nosso Pai possa abençoar todos e minha gratidão por essa oportunidade. Até a próxima.